Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos agora celebrando a segunda-feira da oitava da Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia! Cristo vive, Ele está no meio de nós. Nesta alegria que vem do ressuscitado, vamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres saíram depressa do túmulo, estavam com medo, mas corriam com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se. As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo, vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados. Diziam-lhes: Digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo, nós o convenceremos e vocês não precisam ficar preocupados. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, tal boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebam, meus irmãos, minhas irmãs, que desde o começo, se nós olharmos para a missão de Jesus, Jesus sempre sofreu muitas rejeições. O seu projeto de reino, de vida, de fraternidade, não foi acolhido por todos. Agora, após a sua morte e após a sua ressurreição, percebam que a força do ressuscitado, muitos não acreditam, não querem acreditar. As autoridades daquela época, quando ficaram sabendo dos fatos, dos acontecimentos da ressurreição de Jesus, imediatamente fizeram de tudo para abafar, para esconder, né? Porque eles não aceitavam. Diz o texto aqui para nós que trata-se de um sistema que gera a morte e apela para o último recurso. Usa a mentira e o suborno, tentando neutralizar o surgimento da plenitude de vida. Tá? Então, é esta realidade que Jesus, ainda nos dias de hoje, mesmo na força do ressuscitado, ele continua enfrentando. Mas, por outro lado, existem aqueles que acolhem a boa notícia da ressurreição, como aquelas mulheres que foram ao túmulo, não encontraram, saíram correndo, elas foram anunciar, foram dizer aos demais, e naquela empolgação, naquela alegria toda, Jesus se aproxima delas e fala para elas: alegrem-se. É esta alegria que o Senhor quer ver em nós. Alegrem-se. Eu estou com vocês. Vão, falem para os discípulos que eu vou aparecer lá na Galileia. A Galileia é o lugar onde Jesus começou a sua missão, onde Jesus reuniu a sua pequena comunidade dos apóstolos para o seguimento. Então Jesus, ele continua sinalizando a sua presença no mundo como ressuscitado, aquele que venceu a morte. E esta alegria, meus irmãos, minhas irmãs, deve estar sempre em nós. Hoje, vivendo esse tempo difícil desta pandemia, onde nós vivemos o isolamento social, estamos tão distantes de pessoas que amamos, que queremos bem, muitas vezes não podemos visitá-las, abraçá-las, conviver com elas. É muito triste toda essa situação. Por isso que a gente tem que trazer conosco sempre esta alegria e não perder nunca a esperança de que dias melhores virão e que nós vamos superar tudo isso. Confiemos em Jesus.
Confiemos na força da sua ressurreição. Ele está entre nós, ele vive, ele é vencedor da morte. Realizou a sua passagem. Desejo a vocês aqui, ainda nesta semana que nós chamamos Oitava da Páscoa, desejo a vocês ainda uma santa, feliz e abençoada Páscoa da Ressurreição. Quero lembrar a todos vocês que a nossa secretaria continua aberta no período da manhã, das 8 às 11 horas, no período da tarde, das 14 às 17 horas. Aliás, fazendo uma correção, a secretaria está aberta só no período da tarde. De manhã está aberta a igreja, mas não a secretaria. E nós continuamos aí esperando você trazer a sua doação, aqueles que ainda não trouxeram, para o nosso gesto pascal. Vamos ajudar as pessoas, muitas doações chegaram. Visite a igreja, vejam lá aos pés do altar quantas coisas já chegaram, mas se tiver faltando a sua, leve lá para a gente poder ajudar mais pessoas, junto com os vicentinos e a missão Calcutá, tá bom? A nossa missão não acaba, agora na força da ressurreição, nós vamos com alegria, com confiança, na certeza de que nós vamos vencer tudo que nós precisamos vencer neste mundo. Que Deus conceda a nós muitas bênçãos. O Padre deixa aqui a minha gratidão, meu abraço fraterno e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.